dizer uma coisa que é importante, que é, quando eu estou a falar na Bernoulli, deixa-me apagar aqui isto tudo, nós tínhamos dito há bocado que esta tabela, ou este quadro que está aqui, não é? Este quadro que está aqui tem um resumo dos intervalos de confiança neste curso. Portanto, é importante olhar para esta tabela também como um roteiro, como um mapa. Nós estamos a pensar assim, ok, neste curso o que é que me podem pedir? Podem pedir um intervalo de confiança para o valor esperado, que é 1000, em 4 situações diferentes. Podem pedir um intervalo de confiança para a diferença entre dois valores esperados, em 4 casos. Podem pedir um intervalo para a variância que acabamos de fazer. A variância é única, tem uma variável aleatória fulcral não simétrica, eu sei o que é que eu tenho que fazer. Depois, há aqui um caso no quadro, que é este último que eu estou a mostrar, que é quando me pedem um intervalo de confiança para o parâmetro P, variável X é uma Bernoulli de parâmetro P. Eu queria fazer uma observação em relação a este caso. Este caso tem aparecido várias vezes nos testes e eu queria chamar a atenção que a variável aleatória fulcral não está no formulário, não está. Não foi omissão da minha parte. Esta cópia que está aqui do formulário, nesta parte de baixo, não tem um quadrado assinalado para este caso, porque não está no formulário. Portanto, eu tenho que saber aquela variável aleatória fulcral de cor, ok? De cor. Então, vamos lá ver. O plano para a nossa aula, ainda temos 13 minutos, ainda podemos aproveitar, temos aqui um exercício com uma Bernoulli, quer nos exercícios propostos, quer nos testes, e temos um exercício ligeiramente diferente para teste, que também está resolvido no OneNote. Digam-me o que é que vocês querem fazer. Temos 13 minutos, mas nem vocês têm que me dizer o que é que preferem fazer. Uma Bernoulli ou uma outra coisa diferente? O que é que preferem? Bernoulli, diz a Joana. Joana, vamos a Bernoulli de teste ou Bernoulli dos propostos? Como é que prefere, Joana? Eles são muito parecidos. Pode ser de teste. De teste. Então vamos lá ver. Só uma nota na Bernoulli, está bem? Então vocês estão a ver aqui no meu screen, que eu tenho aqui nos propostos, vou-vos dizer. Vocês têm aqui uma Bernoulli nos propostos, que é o exercício 7.9. Nós resolvemos a linha A no OneNote, vou enviar para vocês, a linha B não está resolvida. Vocês vão, por favor, tentar resolver os dois e depois orar e dúvidas. A Bernoulli do teste é esta. Vamos então resolver. Ok, então temos assim. Recolheu-se uma amostra casual de 200 dias de operação de uma rede informática, tendo sido detectados acessos não autorizados em 15 desses 200 dias. Ok, o problema maior nas Bernoulli é a interpretação do exercício. Vamos ler calmamente e perceber. Diz assim, eu considerei uma amostra de 200 dias. Casual significa que eu escolhi 200 dias ao acaso. Vamos pensar assim, eu tenho aqui o dia 1, a parte mais importante é esta da planificação, se vocês tiverem alguma dúvida, digam. Tenho aqui o dia 1, etc, etc, depois tenho aqui o dia I, etc, etc, e depois tenho o dia 200. Já sei que são dias de operação de uma certa rede informática. Os dias foram escolhidos ao acaso, de forma independente, nós já sabemos isso. E agora a segunda parte do exercício diz assim, tendo sido detectados acessos não autorizados à rede informática em 15 desses dias. Então, qual é o problema? O problema num dia I qualquer é se há acessos não autorizados à rede ou não. Não há, e agora eu vou copiar aqui, acessos não autorizados à rede. Faz sentido. Eu tenho uma rede informática, por exemplo, uma rede informática de uma empresa, eu preciso saber se houve acesso a não autorizados a essa rede ou não. Isto é uma Bernoulli, porque a pergunta só tem 2 tipos de resposta. Aqui tenho um sucesso, aqui tenho um insucesso. A variável x é uma variável
que em cada dia responda a uma pergunta. Se há acessos não autorizados à rede nesse dia, se há acessos não autorizados nesse dia, a variável responde 1. Caso contrário, ela responde 0. Quando há acessos não autorizados, eu tenho um sucesso. Quando não há, eu tenho um sucesso. A variável é por dia. Cada dia ela faz uma pergunta, está lá em cima. Nós dissemos que esta variável é uma Bernoulli. Tem um único parâmetro, P minúsculo. P minúsculo o que é? É a probabilidade de sucesso. O que é a probabilidade de sucesso? É a probabilidade de haver acessos não autorizados à minha rede num dia qualquer. É a probabilidade de haver acessos não autorizados à minha rede num dia qualquer. Portanto, é a proporção de acessos não autorizados num dia qualquer. O que é que isto mede? Esta probabilidade, o que é que mede? Mede a segurança da minha rede, estão a ver? Se a probabilidade de eu ter acessos não autorizados num dia à minha rede for alta, a minha rede é fraca, tem uma segurança muito fraca. Eu estou a falar aqui na proporção de dias, não é? Em que há aqueles acessos não autorizados. Estou a falar de uma medida da segurança da rede. O que é que se passa? Nós temos uma rede informática privilegiada, não sabemos qual é a segurança dessa rede, essa segurança é medida por esta proporção P minúsculo e nós queremos avaliar o P minúsculo, ter uma ideia de qual é o valor do P minúsculo, está bem? Pronto. Agora, vamos ao exercício. Diz assim, determina o intervalo de confiança a 95%, aproximadamente a 95%, para a verdadeira proporção P de dias de operação da rede em que são detectados acessos não autorizados. Este P minúsculo é aquele lá de baixo. Toda a gente pensa que está a compreender, não é? Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Então, falta-nos só uma coisa e depois o exercício é elementar. Vamos lá ver uma coisa. Vocês estão a fazer, aqui diz que recolher-se uma amostra casual em 200 dias. Então, olhem agora, por favor, aqui para este desenho e depois, se tudo ficar claro, a parte mais difícil dos exercícios com a Bernoulli está feita e depois é só repetir, ok? O raciocínio é sempre o mesmo. Vamos lá ver. Eu, no dia 1, fui verificar se houve acessos autorizados ou não. Não autorizados, não autorizados. Se houve acessos não autorizados, a resposta é 1. Se não houve, a resposta é 0. E vou perguntar todos os dias. Se houver não autorizados, a resposta é 1. Caso contrário, é 0. Aqui é a mesma coisa. Não autorizados, marca 1. Autorizados, só autorizados, marca 0. Então, quando falam numa amostra casual de 200 dias desta rede informática, o que é que me estão a falar? Estão-me a falar que eu tenho aqui um vetor de números, x1, etc., xi, etc., até o x200. Estas são as respostas por cada dia. Este número é 0 ou 1. Este número é 0 ou 1. A mesma coisa aqui. Esta amostra só tem números 0, 1. Mais nada. Se houver um 1, é porque nesse dia alguém tentou violar a minha rede informática. Okay? Quando ele diz que houve acessos não autorizados em 15 dos 200 dias, digam-me uma coisa, e preciso que falem comigo. Houve acessos não autorizados em 15 dos 200 dias, se consideraram. Portanto, quantos uns há lá em cima? Preciso que me ajudem. Quantos uns há? 15. Diz 15. Excelente. Esta parte é mais difícil.
Então, se só há 15 uns, quando eu somar aqueles números, vale 15. E por que isso é muito importante? Porque eu quero a média amostral. Eu quero a média amostral. A média amostral, por que é importante? É porque a média amostral é a estimativa pontual para o parâmetro P, é a aproximação numérica para aquele valor dado pela amostra. E eu vou precisar deste x barra para fazer o exercício. Porquê? Porque agora, quando eu vou fazer um roteiro para toda a gente depois ler um anote com cuidado que eu vou enviar e compreender, variável aleatória fulcral na tabela x barra menos o parâmetro, divido por x barra 1 menos x barra, aqui a dividir por n, esta coisa é aproximadamente a normal reduzida, é a minha variável aleatória fulcral. Vamos olhar para ali. Esta coisa, estimador, idem, não mexe até o fim do exercício. O que é o n? É a dimensão da amostra, não causa problema nenhum, é 200. O que é o p? É o parâmetro que eu quero colocar no intervalo. Quanto à distribuição? É a distribuição da normal reduzida. Deveria ser 0,075. Tens toda a razão. Sim, Pedro, muito obrigada. Tens toda a razão. Esta cabeça não... Tu já sabes como é que é. Obrigada. É isso mesmo. Sim, tens toda a razão. 0,075. Não, obrigada, Pedro. Sabes como é que é? Falar e escrever ao mesmo tempo. Isto não é fácil. Ora, temos aqui. Muito obrigada, Pedro. Então, função densidade-probabilidade simétrica em relação a estes y. Como tal, vou escrever. Pagam-me, quanto é que era? Pagam-me 95% em probabilidade. Aqui embaixo vou escrever. Pagam-me 95% em probabilidade para colocar a minha variável aleatória fulcral num intervalo simétrico. Ora, já está. Qual é a variável aleatória fulcral? É aquela lá de cima, não tem nada que saber. Vamos fazer o desenho para o menos A e A. Ainda temos aqui 2 minutos, dá. Tenho aqui o menos A e tenho aqui o A. O desenho não está grande coisa, mas não faz mal. Aqui no meio tenho 95% da probabilidade. Eu já sei que eu vou precisar é do A. O A é que eu vou precisar. Portanto, sobram 5%. Metade dos 5%, esta cor não ajuda, metade dos 5% estão aqui. Aqui estão 2,5%. Portanto, posso escrever aqui, onde a probabilidade à esquerda do A é 97,5. A minha variável T é esta. Agora vamos escrever aqui o quantil. Ora, como o meu T é aproximadamente a normal reduzida, isso quer dizer que o A é aproximadamente quantil de probabilidade 0,975 para a normal reduzida. O que é que isso quer dizer em termos práticos? Que eu vou tirar o A da tabela 4, que era para a normal reduzida. Quando eu for à tabela A, eu vou calcular o quantil A e depois vou voltar a esta frase, substituir A, substituir a variável aleatória fulcral e resolver a dupla desigualdade. Resolver a dupla desigualdade vai ser muito parecido com o que fizemos antes. As operações algébricas vão ser exatamente as mesmas. Então, a única coisa que eu vou fazer, não vou fazer mais nada, porque acabamos, são exatamente 11h30, a não ser que vocês tenham alguma dúvida para mim, não tenham mais nada para fazer a seguir, não estejam pressionados e queiram fazer alguma dúvida, queiram fazer-me alguma pergunta, eu ia dizer só o seguinte para toda a gente que tem trabalho ainda.
A conclusão do exercício está no OneNote. Eu vou enviar o OneNote hoje ou amanhã. Mais tardar amanhã de manhã, envio o OneNote com os exercícios todos, que são todos os que estão neste plano. Está bem? Pronto. Diga uma coisa. Alguma dúvida que queiram pôr? Só eu tenho uma dúvida. Sim, José Maria, diz. Era no exercício anterior, eu não percebi como é que arranjar, que é que o Q era igual ao, como é que está? Ao n-1 s quadrado sobre o sigma quadrado. Porque, Zé Maria, quando tu vais aqui a esta tabela, estás a ver agora a tabela? Sim. Ora, repara uma coisa, nesta tabela, quando tu consideras o parâmetro, esta primeira coluna que diz parâmetro, Zé Maria, é o parâmetro para o qual queres o intervalo de confiança. Repara, tens aqui 4 vezes μ amarelo, 4 vezes diferença de μ's e variância só tens uma vez. Estás a ver agora, Zé Maria? Sim. Ora, tu só tens uma opção para a variância. Nesse caso, nesse sentido, os intervalos de confiança para a variância são muito fáceis, porque eu só tenho um caso para a variância, e o caso é exatamente o que nós tínhamos. Temos uma normal com valor esperado desconhecido e variância desconhecida. A variável aleatória fulcral é esta. Estás a ver agora, Zé Maria? Uhum. Pronto. Então, quando tu queres, a moral da história é, quando te pedem um intervalo de confiança para a variância, tu estás numa situação muito simples, porque só tens uma variável aleatória fulcral. É esta. Esclareci a tua dúvida? Então, basicamente, sim. Basicamente, nós, o que aparece no teste é só o formulário, nós temos que saber associar a cada situação, a cada forma. Ora, nem mais. É isso mesmo. Além das situações que estão no formulário, estás a pensar exatamente como eu pretendia, era a minha mensagem. Além das variáveis aleatórias fulcrais que nós temos aqui a cor no formulário, na parte inferior, estás a ver, Zé Maria? Eu queria que tu ficasses com a ideia que a Bernoulli não está, e a Bernoulli aparece muitas vezes nos exercícios de teste. Portanto, é muito importante saber que aquela variável aleatória fulcral para a Bernoulli existe e saber qual é a expressão. Estás a ver o que eu estou a dizer? E, além disso, o professor Moraes, Manuel Moraes, no livro dele, na última secção do capítulo 7, vai estudar alguns casos ligeiramente diferentes e isso podes ver como um complemento. Está bem? Compreendeste tudo o que eu disse, Maria? Sim. Ok, pronto. Mais dúvidas, por favor? Alguém que tenha alguma dúvida? Não? Doutora, Diz, Joana. neste exercício que fizemos da Bernoulli, Sim. para ir para a tabela 4, o N que nós temos é 200. Vamos à tabela 4. Então, Joana, eu vou-te mostrar. Então, repara uma coisa. Tu, para ires à tabela 4, o que é que tu precisas? Precisas agora aqui, nesta frase que nós acabamos de escrever, de só observar a probabilidade, 0,975, não é? Porque tu sabes que a distribuição é normal reduzida. Vou-te mostrar a tabela 4. Então, esta é a 6, esta aqui é a 4. Portanto, na tabela 4, lá em cima diz os quantios da distribuição normal reduzida, nós estamos bem. Agora só temos que encontrar a probabilidade. Era 0,975. 0,9 é aqui. 97 é aqui. Estás a ver? Sim. Agora tens que acrescentar a casa 0,005, mas lembras que nós tínhamos dito que esta coluna cruza com a linha de baixo. Cruzar com a linha de baixo significa que aqui, na linha de baixo, aqui tens o 0,00, aqui tens o 0,01, aqui tens o 0,002, aqui 3, 4, 5. O 5 coincide na linha de cima e na linha de baixo. Portanto, o que é que isso quer dizer? Resumindo, quer dizer que tu vais identificar o quantilo quando cruzares o 0,97, que é esta linha, com esta coluna, o teu A é 1,96. Ok. Está bem? Sim. Pronto. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Em relação... Deixa-me só dizer-te uma coisa que é capaz de te ajudar, eu espero que sim. Repara, quando tu olhas para as tuas variáveis aleatórias fulcrais aqui no formulário ou na tabela equivalente, repara uma coisa. As tuas variáveis são normal reduzida ou aproximadamente normal reduzida. Aí usas a tabela 4, como nós acabamos de fazer, Joana. Ou então, são T's, T-student, usas a tabela 5. E na tabela 5 precisas do grau de liberdade. Precisas do grau de liberdade e da confiança que te pagam, certo? Sim. Ok.
Ou então, tens um Q quadrado, aí vais utilizar a tabela 6, outra vez, precisas dos graus de liberdade e da confiança, está bem? Sim, obrigada. Pronto,